Olá, seja bem-vindo a mais um ADM Live, o nosso encontro de 10 horas da manhã aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje, 1º de outubro, começando mais um mês. Setembro foi aquele mês agitado que vocês acompanharam. Tivemos muitas coisas boas em comemoração ao mês do administrador. E agora vamos iniciar mais um período e também um período importante para a nossa sociedade, que é o período das eleições municipais, as eleições 2020. E, por isso, o CRA-RJ, fazendo seu trabalho junto à sociedade, junto aos administradores e estudantes, vai trazer uma programação especial nesse mês, todas terças e quintas-feiras, com assuntos relevantes, com assuntos importantes para a gente discutir, para a gente entender o que muda nesse momento, nesse período de eleições. E a nossa primeira convidada é a Fernanda Galvão, que vai falar sobre marketing político nas eleições 2020. A Fernanda é jornalista, consultora política, Master Coach e especialista em inovação na gestão pública. Tudo bem, Fernanda? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite. Bom dia para todo mundo que está assistindo o canal aí do CRA. Acho uma discussão muito importante, é uma iniciativa fundamental, trazer a temática das eleições para dentro das instituições, é fundamental. Com certeza, a gente estava falando um pouquinho disso, né, antes de começar aqui a entrevista, do quanto é importante a gente discutir, né, levar para a sociedade um entendimento num período tão complexo, agora que são as eleições. E como é que você está vendo essa movimentação, Fernanda, você que vive nesse meio, como você está vendo essa movimentação, já que a campanha começou agora, no dia 27, tem apenas 4 dias, como você está vendo isso? Então, a gente está vivendo um momento, né? Parece meio que chovendo molhado a gente falar disso em 2020, né? 2020 está sendo um ano como nunca vivemos antes, e no processo eleitoral essa percepção não ia deixar de passar, né? Seria impossível não ter esse tipo de percepção. E aí o grande desafio das eleições desse ano é justamente como é que você faz campanha num período não só de isolamento social, mas, e aí eu acho que é o que mais vai trazer impacto na eleição esse ano, existe aí uma questão de divisão de assuntos, né? Divisão de agendas. Como é que está a cabeça do eleitor? O eleitor não está pensando em campanha, ou ele está pensando em campanha? Como é que é isso? A diferença da eleição municipal para a eleição que a gente teve há 2 anos atrás, que foi a eleição estadual e federal, é que, normalmente, as eleições municipais elas seguem uma dinâmica e um processo de percepção diferente, porque as cidades têm as suas realidades próprias. Então, por exemplo, aqui no Rio, a gente teve cidade que já estava discutindo temperatura eleitoral desde o ano passado. Uhum. Então, desde o ano passado, e não muito longe, aqui, cidade aqui na Baixada e tal, desde o ano passado que já estava rolando um papo de costura, de possíveis nomes, quem vem, quem não vem, pessoas tentando se cacifar, pessoas se apresentando, não se apresentando como pré-candidatas, mas você via pelo tipo de mobilização, páginas fazendo enquetes, coisa que não pode, mas já estavam fazendo. Então você percebe que aquele era um ecossistema que já estava discutindo essa temática. Outras cidades, isso não estava acontecendo. Você tinha a agenda do ano passado, que ainda estava muito focada na política nacional, que é um outro agente que também desvia a atenção. O noticiário de político federal, ele ainda segue muito dominante, que é um fenômeno que a gente vem observando desde 2013, né? Isso não mudou. E isso traz impactos também para a eleição local, mas o que a gente percebe é que, de uma maneira geral, a pandemia virou um tema obrigatório na campanha e ela traz impactos para esse movimento de campanha. A gente estava acostumado a fazer campanha com galerão no meio da rua, com gente entregando panfleto, gente balançando. Tem cidade que está com bandeiraço, sabe? Está acontecendo isso ainda? Está. Eu tenho recebido assim, as imagens mais loucas, assim, tipo, de eventos em praças lotadas, não sei o quê. Tem acontecido? Tem. Só que,
como a curva voltou a subir, eu não garanto que esse ritmo de agendas na rua de muita gente vá continuar, porque a percepção da população em relação à pandemia está voltando a ser de medo, porque está voltando a não ter vaga em UTI, está voltando a ter pessoas, sabe aquela coisa de, pô, conheço fulano que faleceu, conheço fulano que voltou a ter... Então, está próximo das famílias de novo. A pandemia está voltando a ser próxima das famílias. Então, a gente está vivendo um paradoxo interessante, porque a campanha está na rua, mas, ao mesmo tempo, ela não pode estar tão na rua quanto antes. Então, isso está trazendo para os candidatos um desafio muito interessante. De uma maneira geral, eu acredito que para o marketing político, assim como os outros aspectos do marketing, a pandemia serviu para mostrar o seguinte, olha só, tem caminhos que já vinham sendo desenhados para os cenários de comunicação e de marketing, que a pandemia chegou e falou, é isso, é agora, não tem como você mudar. Então, quando você fala, por exemplo, do uso digital da campanha, que a gente vem falando disso aqui desde 2006, 2008, né? Desde as primeiras campanhas do Obama, exatamente, que isso vem sendo. Mas, assim, para nós aqui, nossa realidade aqui, ela começou a ter peso, de fato, na campanha de 2010 para cá. Até porque a legislação demorou a entender, tipo assim, agora o TSE está voltando a discutir se vai permitir impulsionamento ou não, coisa que foi permitida em 2018. Aí, quer dizer, já estão reavaliando, quer dizer, porque a legislação ela é reativa, né? Dificilmente ela consegue ser proativa, principalmente quando se fala de tecnologia. Então, assim, mas tem coisas que não tem volta. Tipo, não tem volta você ter um candidato que precise do ambiente digital para fazer campanha. Primeiro porque é onde todo mundo está. Vamos supor que amanhã ou depois, assim, o número exploda de novo e mande todo mundo ficar dentro de casa de novo. As pessoas vão fazer campanha onde? Nas redes. E quem não tiver rede funcionando vai se arrepender de não ter feito isso. Eu tenho falado, assim, eu falo diuturnamente a respeito disso para as pessoas que vêm fazer consultoria comigo. Eu lembro disso em 2016. 2016, eu tive uma turma de organização de campanha eleitoral, que normalmente eu fazia presencial e agora eu tenho feito só mesmo digital. E aí um aluno chegou em janeiro para mim, de 2016, e perguntou assim, eu posso ter uma página no Facebook? Aí eu cheguei para a professora, você não pode, você deve. E se você ainda não começou, você já está atrasado. Porque as pessoas, elas têm, os candidatos, normalmente, eles têm um problema. Eles pensam no resultado imediato daquele ano. Eles não pensam na própria carreira como um processo de construção de carreira. Ele não pensa que, não, tudo bem, eu vou começar a minha rede. Se eu não entrar nesse, eu vou continuar construindo isso e, de repente, na próxima eu consigo entrar. Ele pensa o seguinte, ele ainda acha que o digital é que nem santinho, que eu vou imprimir, só vou poder usar naquele ano, porque eu dependo do CNPJ daquele ano, e depois eu jogo fora. Entendeu? Tipo, daqui 2 anos eu vou pegar minha rede de novo, vou jogar no ar de novo, e não é assim. Todo mundo que trabalha com digital, seja para vender um produto, seja para vender um candidato, ele sabe que o cara tem que estar na ativa direto, porque senão ele perde relevância. Então, eu acredito que esse seja o grande desafio, né? Como é que eu vou falar para as pessoas que estão em casa, que estão pensando na pandemia, estão com outros pensamentos mais práticos na cabeça, tipo, o custo de vida está subindo, eu não estou podendo sair para trabalhar, eu não sei se meu filho vai para a escola ou não, escola abre, escola fecha, tira casaco, bota casaco. Olha a quantidade de assunto que tem disputando espaço na campanha eleitoral desse ano. Então, isso certamente vai trazer impacto no resultado que a gente for ver na urna. E você acredita, a gente viu uma campanha em 2018, uma campanha muito baseada em fake news, em disparos de WhatsApp, né, numa questão assim, de mudança de pensamento da população, né, da sociedade. Você acredita que esse fenômeno vai retornar ou o TSE vai ter o TRE e o TSE vão ter uma imposição mais rígida quanto a isso, Fernanda? O TSE, ele já começou a dar alguns recados. Então, quando você bota na pauta para discutir se você vai permitir impulsionamento ou não,
você já está dando um recado, olha só, não vou tolerar certas coisas. Porque ficou muito claro como é que a coisa funcionou em 2018, ficou muito escancarado. E aí eu não vou entrar aqui na discussão de quem fez, porque todo mundo fez. Assim, eu conheço pessoas que trabalham em empresas de disparo de WhatsApp marketing, e essas pessoas comentam que elas foram procuradas por praticamente todo mundo. Então, assim, e isso, gente, é ilegal. Por que é ilegal? Porque você não pode, a lei já falava sobre isso, não é uma coisa nova, não é uma coisa de LGPD, também nós estamos também sobre uma eleição já sobre a égide da LGPD, mas antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados existir, a gente já tinha uma lei eleitoral que dizia o seguinte, eu não posso, a lei proíbe que você mande. Fernanda, eu não estou mais te vendo, não sei o que aconteceu. Voltou? Voltou. A lei eleitoral, ela diz o seguinte, eu não posso mandar propaganda se você não me autorizou entregar para você. Então, como é que funciona isso? Para eu receber uma correspondência, eu tenho que ter autorizado você a mandar uma correspondência para mim antes. Então, se eu recebo um troço, uma mala direta de uma pessoa que eu nunca fiz contato algum, e essa pessoa me mandou uma correspondência eleitoral, eu tenho o direito de questionar isso na justiça, por exemplo. Da mesma maneira, um SMS, um WhatsApp. Aquela pessoa nunca fez contato comigo, não sei quem é essa pessoa. Está chegando para mim uma propaganda eleitoral de quem eu não conheço, de quem nunca fez contato comigo, diretamente. O que foi feito em 2018? Não só o disparo individual, mas, e aí foi o que trouxe mais impacto, foram feitos disparos dentro de grupos públicos. E aí é que é o nó, porque dentro do grupo público, a lei entende o seguinte, se você está mandando dentro do grupo, você não precisa autorizar, porque você já está autorizando previamente receber conteúdos daquele grupo, porque você está no grupo. Entendeu? Então, eu acredito que como o TSE já começou a se movimentar em relação a discutir esse assunto sobre a égide legal de forma mais assertiva, eu acredito que por este motivo a gente já vai ter menos disparo de WhatsApp. A gente tem o movimento do TSE, a gente tem a LGPD passando a valer, e a gente tem uma coisa que é muito importante, que as pessoas às vezes não têm ideia. A campanha municipal, ela naturalmente já é uma campanha onde o dinheiro circula menos, porque você tem mais gente dentro dos partidos, dentro dos diretórios estaduais, para dividir o bolo. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem 92 municípios. Se um partido tiver nominata para vereador, por exemplo, em 92 municípios, ela vai ter que dividir esse bolo para 92 municípios de alguma forma. Então, você já tem menos dinheiro circulando. Você não pode arrecadar com empresa. A empresa, o CNPJ, não pode fazer doação para a campanha. Então, tem uma série de obstáculos aí que, de uma maneira geral, todos os partidos estão com poucos recursos. E como você tem que justificar, até para você fazer o famoso caixa 2, as pessoas estão com medo de fazer, porque fica escancarado, tipo, um tem, o outro não tem, não sei o que lá. E a gente está vivendo um momento de crise financeira, então até as pessoas que de repente poderiam estar investindo, não estão investindo. Isso é uma conversa que eu tenho tido com vários consultores políticos e todos eles no país inteiro relatam a mesma coisa. Disparo de WhatsApp custa dinheiro. Então isso deve diminuir. Agora, você me perguntou sobre fake news. Vamos lá. Por um lado, eu acredito que as pessoas estejam ligeiramente mais conscientes em relação ao que elas devem ou não desconfiar, né? Porém, você tem aí uma parcela significativa de eleitorado que ainda acredita em tudo que recebe pela internet. E, normalmente, qual é o nó da fake news? Normalmente ela vem imbuída de um gatilho mental muito forte, que é o gatilho da confiança. Porque eu vou confiar na fake news que vier de uma pessoa de quem eu confio. Então vamos supor que você, Érica, vai me mandar uma fake news. Você é minha amiga. Na minha cabeça, eu não tenho por que duvidar do que você está me mandando. Percebe? Você está me mandando uma notícia falsa, você é uma pessoa que eu confio, aquela notícia falsa tem a ver com os meus valores pessoais, tem a ver com as coisas que eu acredito, ou tem a ver com os medos que eu tenho,
tem a ver com os receios, com as coisas que me preocupam, que estão na minha cabeça. É verdade. Então, eu não vou nem parar para pensar e verificar e não sei o quê. E é por isso que elas acabam se propagando. Dentro de uma campanha eleitoral... Oi, travou para mim aqui. Oi, não, estou escutando. Alô? Oi. Dentro de uma campanha eleitoral, isso é muito preocupante. Então, assim, o alerta que se faz, que se deve fazer, é que a gente precisa fazer um exercício de senso crítico, no sentido de verificar a veracidade das coisas, verificar a data das notícias que estão sendo compartilhadas, porque às vezes são notícias de 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aí vem uma notícia do fulano que está inelegível. Aí você vai ver uma notícia de 10 anos atrás, o cara já entrou com recurso, o cara já ganhou no recurso e não tem mais nada a ver. Então, é real? Era verdade 10 anos atrás. Lá atrás. De lá para cá, isso já mudou. Então, a gente precisa desenvolver esse senso crítico, porque este ponto em específico depende muito mais do senso crítico de quem recebe do que da fiscalização em cima de quem manda, porque quem manda vai continuar mandando. Talvez num alcance menor, mas vai continuar mandando. É interessante que você falou sobre a questão jurídica, né? A questão de ser permitido, que é permitido, que não é, a questão de estar ou não inelegível. A gente tem percebido um movimento nesse sentido, um movimento jurídico muito forte, né, na legislação, né, na questão política. Você acha que isso pode acabar influenciando também a forma de tratar o marketing digital nessas eleições, Fernanda? Sim, primeiro que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque tudo que a gente pode fazer, tudo que se faz acaba impactando o nosso candidato, o nosso cliente, né? Não só dentro do que você pode, do que você não pode fazer, mas principalmente em cima do efeito que aquilo vai ter. Às vezes você tem uma coisa que, por exemplo, está tudo dentro da lei, mas ele vai trazer um efeito negativo lá na frente, ou vai trazer um buzz negativo lá na frente. Então, assim, poxa, mas o meu adversário está respondendo por não sei o que, eu vou fazer uma divulgação disso. Observa, vê se o teu telhado também não está de vidro, porque às vezes você vai divulgar uma coisa de uma outra pessoa, e aí você acaba trazendo os holofotes para você e vendo os problemas que você tem. Então, assim, não é uma coisa simples. O marketing político não é uma ciência assim que você chega e fala, eu faço isso porque eu vou fazer isso. Você tem que somar uma série de coisas, você tem que observar os cenários, não só os seus cenários, mas os cenários dos seus adversários e do ambiente como um todo. Porque é aquela coisa, é dinâmico, né? Hoje esse cenário está positivo, amanhã esse cenário está negativo. Um exemplo maior disso são as pesquisas, né? As pesquisas eleitorais, elas são muito um recorte daquele momento. E no mundo acelerado como a gente tem vivido, online o tempo todo, uma pesquisa de hoje, ela já não traz o mesmo resultado de uma semana atrás. Ela é muito dinâmica. Então, isso é para você ver como é que é importante, dentro do marketing digital voltado para a política, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Não só do que a lei deixa ou não deixa fazer, mas principalmente de fazer exercício, é quase um exercício de futurologia, né? De você pensar estrategicamente o que vai acontecer lá na frente de acordo com a atitude que você vai tomar. Fernanda, a gente recebeu uma pergunta aqui no Instagram, Gomes, perguntando: há espaço para o modelo da velha política, que é moldada em mostrar os erros dos outros candidatos e agressões verbais nesse ambiente virtual e de transformação digital? Bom, é muito interessante essa pergunta. Por quê? Cada vez mais... Fernanda, sua imagem sumiu. Oi, Fernanda? Oi, voltei. Cada vez mais, isso não tem nada a ver com nova ou velha política, tem a ver com a política e o que você faz para chegar no usuário, tem a ver com construção de narrativa. Então, eu falo sempre para o meu candidato, não tem errado, não tem certo. Tem aquilo que se encaixa naquela persona
que você, político, está construindo para você. Então, você tem que ser congruente com aquilo. Por exemplo, você não pode ter uma pessoa que a vida inteira construiu um discurso bélico, agressivo, lá o que seja, e aí, de uma hora para outra, do nada, ela resolver ser o fofo. Ela resolver ser o amorzinho. Na campanha de 2002, quando a imprensa criou aquele slogan do Lulinha, paz e amor, né, que o Lula estava menos agressivo, bababá, você tinha essa comparação com o Lula de 89, mas não com o Lula das outras campanhas. Aquilo foi um processo de amadurecimento que ele foi tendo. Então, assim, atacar os outros, não sei o quê, depende muito do objetivo que você quer alcançar, depende muito do nicho eleitoral que você quer alcançar, porque esse é um tipo de abordagem que funciona para um determinado nicho da população. Por exemplo, vou trazer um exemplo aqui muito próximo, tá? A gente teve o primeiro debate sobre a campanha americana, né? Onde o Trump interrompeu o Biden o tempo todo, não deixava o outro falar, não sei o que, Ele foi o vencedor daquele debate. Por quê? No dia seguinte só se falava dele, bem ou mal só se falava dele. As pessoas não se lembraram do que o outro fez, do que o outro falou. As pessoas ficaram com uma imagem de que o outro estava acuado pela truculência, e o eleitorado americano é um eleitorado que espera uma atitude, espera uma assertividade, não necessariamente agressividade. Porque, por exemplo, o Barack Obama não era um cara agressivo, mas era um cara assertivo. Ele sabia chegar e dizer, é isso. Então, quando você tem um cara que é agressivo e um outro que não consegue responder à altura, você está criando um cenário onde você dá um recado. Percebe? Então, não é uma coisa que tem do errado do que é o certo. Agora, os candidatos eles precisam observar os cenários. Tá? Vou explicar por quê. Em 2018, saiu uma pesquisa no início do ano, em fevereiro, se não me engano, foi da CMT Census, dizendo o seguinte: qual era o perfil do político que o eleitorado queria. O eleitorado queria alguém que resolvesse os problemas das pessoas, alguém que chegasse e falasse, me dá isso aqui que eu resolvo. Ou seja, alguém com uma postura agressiva, assertiva e de resolutividade. Quando essa pesquisa saiu em fevereiro, eu lembro que eu conversei com alguns consultores políticos amigos meus, eu falei, este cenário favorece o Ciro e o Bolsonaro. Vai depender muito de quem o PT for lançar, se é que o PT vai lançar alguém, ainda estava aquela discussão, Lula pode, Lula não pode, estava aquela coisa, mas eu falei lá atrás, esse cenário favorece o Ciro e o Bolsonaro. Por que o Ciro não levou? Porque o PT lançando um outro candidato, você polarizou os anti-PTs e os a favor, né, os anti e os pró, né, os prós e os contra. Então virou uma eleição plebiscitária desde o início, a favor ou contra. E não teve espaço para mais ninguém. Agora, quando você tem um personagem forte como o Bolsonaro, num imaginário popular que quer um candidato com aquelas características, é óbvio que ele vai sair na frente. Agora, quando eu crio essa persona para mim, eu preciso saber se aquela persona é o que o eleitorado quer. Veja bem, estamos falando nisso para o cenário da majoritária, porque a majoritária precisa alcançar a maior quantidade de pessoas possível. Né? O prefeito ele tem que ter voto da cidade toda. Né? Apesar da gente saber que, por uma matemática, se o cara tiver 30% for para o segundo turno, ele tem chance de levar. Porque você tem uma taxa de abstenção cada vez maior ao longo dos anos. Agora, para o proporcional, ou seja, para o candidato a vereador, eu já não preciso ter essa preocupação de se eu vou agradar a maior parte das pessoas, porque eu só preciso agradar uma quantidade de pessoas. Então, eu posso ter o meu discurso adequado para aquele tipo de pessoa. Se aquele tipo de pessoa for o suficiente para me levar a uma vaga na Câmara dos Vereadores, maravilha. Eu estou atendendo aquele tipo de pessoa, aquela segmentação, e é aquela segmentação que vai me levar para a Câmara. Então, assim, eu acredito que eu não vi nenhuma pesquisa falando a respeito desse tipo de necessidade de percepção, até porque cada cidade tem a sua realidade. É um cenário completamente diferente da gente avaliar uma campanha nacional. Agora, as cidades, por exemplo, onde o prefeito está mal avaliado, normalmente são cenários em que o eleitor espera mudança. Agora,
para que ele não reeleja um prefeito mal avaliado, é preciso que as outras opções pareçam viáveis. Às vezes a gente fica assim, pô, mas fulano estava tão mal avaliado, como é que ele foi reeleito? Cara, não foi apresentado, o eleitor não enxergou nas outras alternativas um nome viável. Então o eleitor ele tende a ser conservador e continuar com aquele que já está lá. Que é ruim de todo, ele já está lá. Uhum. Vamos ver se ele consegue resolver. Sabe, aquela coisa, se eu não vou trocar, não vou fazer a maluquice de trocar um gestor se eu não sei se o lado que está lá é muito melhor. Entendeu? E eu achei interessante você falando sobre a questão da abstenção, né? Porque esse ano, devido à pandemia, com todos os protocolos que deverão ser seguidos, a abstenção ela vai ser um fator importante para a eleição, né? Muita gente vai deixar de votar, enfim. E isso traz para a gente alguns mitos, né? Que a gente escuta como sempre. O voto branco vai para o mais votado, o nulo vai influenciar. Como é que é isso, né? Vamos desmistificar um pouquinho esse tipo de coisa, porque tem até candidato que acredita nesse tipo de coisa. A gente vê, né? A gente vê principalmente candidatos a vereador que acreditam nesse tipo de coisa. Fala um pouquinho sobre isso, Fernanda. Então, vamos lá. Você tem duas situações, tá? A majoritária e a proporcional. Mas o que vale é o seguinte: o que conta para o TRE, para o TSE, para calcular quem ganha? Tanto para quem ganha para a majoritária quanto para a proporcional. Voto válido. O que não é voto válido? Não é voto válido falta, não é voto válido nulo e não é voto válido branco. Então, isso aqui sai dessa equação. Percebe? 2016, volta e meia eles fazem a campanha assim, não vote em ninguém porque aí anula a eleição. Gente, não anula a eleição. Primeiro que é matematicamente impossível. Se eu tenho, vamos supor, sei lá, vamos supor que esse ano você tenha, sei lá, 14 candidatos a prefeito. Então, miseravelmente, o cara vai votar nele. Então, ali, entendeu? Ali você já tem, né, uma quantidade de votos válida para você contar. Vamos lá. E aí, vamos supor que você chegue e, sei lá, mais de 70% da população não vai votar. Vai valer a decisão dos 30% que forem votar. Então, assim, não, é uma falácia você dizer isso, assim, não, eu não vou votar porque eu não vou ser conivente, eu não vou, enfim, faça, cada um de acordo com a sua consciência. Uma coisa é você não querer votar porque você não quer tomar parte naquilo ali. Outra coisa é você não votar porque você acha que você acredita que você vai anular a eleição, você não vai anular a eleição. E é interessante a gente trazer essa questão, porque em 2016, quem ganhou a eleição no Rio de Janeiro não foi o prefeito Marcelo Crivella. Quem ganhou a eleição do Rio de Janeiro foi a abstenção. Em termos numéricos, você teve muito mais voto branco, nulo, e pessoas que deixaram de votar, do que votos que teve Marcelo Crivella. Então, olha o tamanho disso. E ele está aí, está governando, desde 1º de janeiro de 2017. Então, é para mostrar na prática que não existe isso. Se você tiver um número maior de votos nulos, anula uma eleição. E a gente está falando de Rio de Janeiro, né? E a gente está falando de Rio de Janeiro. Esse ano, a gente tem uma tendência, já está sendo esperada uma tendência, já é uma tendência esperada, de que a abstenção tende a ser maior por uma série de fatores. As pessoas você ainda tem uma parcela significativa da população que está com medo de sair de casa, em função da pandemia. Você tem uma parcela significativa da população que está descrente de que alguma mudança através do voto seja possível. Então, isso também faz com que esse ambiente esteja propício para que as pessoas não cheguem às urnas, não compareçam. E as pessoas estão cada vez mais conscientes de que, se elas justificarem o voto ou pagarem uma taxa que é irrisória, ela está em dia com a Justiça Eleitoral. Hoje já saiu uma notícia dizendo que vai ser possível justificar o voto pelo celular. Vai ser colocado à disposição. O que reduz ainda mais. Aí mesmo é que o cara não sai de casa. A gente tem uma brincadeira que a gente fala entre os consultores políticos, que é o seguinte: no dia da eleição não pode nem fazer muito sol, nem chover muito. E se chover muito, o cara não vai porque ele não vai querer sair na chuva para votar. Se fizer muito sol, o cara não vai porque o cara vai para a praia. Então, assim, hoje a gente ainda tem uma pandemia para entrar aí
nesse cenário. Quer dizer, o que isso traz para os candidatos? Traz um desafio muito maior. Porque qual é o desafio do candidato hoje? O desafio do candidato hoje é dizer o seguinte, cara, olha só, se você quer fazer alguma diferença, você precisa estar na urna. Então, hoje, o desafio de todos os candidatos, de todas as colorações partidárias, ideológicas, ou lá o que seja, é o de fazer o cara sair de casa para ir votar. Porque a grande maioria, isso foi um dado já de 2018, você tinha 46% do eleitorado em 2018 totalmente descrente dos políticos e da política. É quase a metade do eleitorado. Uhum. Então, assim, você tirar um cara de casa hoje para participar de uma reunião, para pegar um panfleto, para, enfim, ir até uma zona eleitoral, é muito desafiador. Uhum. Então, assim, o recado assim, que a gente precisa dar é que a gente não tem que acreditar nos votos, nos boatos e lendas urbanas que existem em torno de voto nulo ou branco, porque o TRE faz isso, pega isso aqui e joga fora. Ele não conta, não entra na conta. Então não tem por que a gente ficar pensando, não entra na conta. Agora, tem algum político que use isso positivamente a seu favor? Tem. Por quê? Lembra que eu falei que às vezes o cara tem 30% e ele chega no segundo turno e leva uma eleição? Uhum. Vamos supor, ele tem, sei lá, dentro de um universo enorme, ele sabe que como ele tem muita abstenção, se ele tiver uma base muito coesa, essa base vai ser suficiente para levar ele adiante. Uhum. Porque ele conta com a taxa de rejeição do outro e com a taxa de abstenção. Então, você pode ter um candidato sendo eleito com 20% só do eleitorado? Pode. Se você tiver uma taxa de abstenção muito alta e o outro candidato tiver menos voto, aquele que tiver um tiquinho a mais entra. Percebe? E cada dia mais, por partidos e candidatos, estão fazendo esta soma. Tipo assim, eu vou continuar falando para a minha fanbase e não vou me preocupar em chegar nos votos de outras pessoas, porque eu tenho uma base muito consolidada que vai fazer com que eu chegue lá. Então, assim, por exemplo, nas cidades que tiverem prefeitos vindo à reeleição e pessoas querendo se oferecer como terceira via, essas pessoas que estão vindo como terceira via precisam falar para quem? Para a própria fanbase e para a taxa de indecisos brancos e nulos. Porque o vira-voto é que pode vir a fazer a diferença. E isso tem que ser observado principalmente nas cidades menores, porque nas cidades menores não tem segundo turno. Uhum. Então é aquele primeiro turno e acabou. Você não tem uma chance de fazer uma costura para o segundo turno, é aquilo ali e acabou. A gente teve um conhecimento de algumas cidades aqui no Rio que, por conta das pesquisas, chapas foram desfeitas e refeitas em função disso. Olha, nós estamos dividindo o eleitorado. Se a gente não se juntar, a gente não consegue tirar o fulano. Então, um abriu mão do seu vice, o outro abriu mão do seu vice, fizeram uma chapa só e estão concorrendo. Que é matemática. Uhum. Bom, para a gente fechar o nosso papo, que a gente já está com quase 35 minutos, Fernanda, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre a questão das eleições mesmo, do marketing, dos candidatos. O que a sociedade precisa ficar alerta, né, durante a campanha para poder fazer o seu voto, para votar coerentemente, sem ser enganada, digamos assim? Bom, a primeira de tudo é assim, a população precisa pesquisar a respeito do que é de fato o papel do vereador, o papel do prefeito. Né? O vereador não faz obra. O vereador ele não promete que vai fazer determinadas coisas. O vereador ele tem que fazer o quê? Ele legisla e fiscaliza as ações do executivo. Ele pode pedir ao prefeito que seja feita uma obra? Pode. Ele pode indicar ao prefeito uma determinada melhoria, um determinado projeto de governo que precisa ser feito? Pode. Mas por que é importante colocar isso? Porque normalmente, quando a gente começa a eleição, o cara vem se apresentar como candidato a vereador, aí ele dá coisas, ele diz que vai fazer uma determinada obra, ele diz, não, vota em mim que eu vou ajudar vocês a fecharem a rua de vocês.
Isso não é papel de vereador. Então, esse tipo de discurso ele já tem que servir como um alerta. Não vou nem falar a respeito do cara que chega e fala assim, por exemplo, o cara chega para uma quantidade, por exemplo, de motoristas por aplicativo e fala assim, olha, vou deixar uma quantidade aqui de santinho, vou mandar o material para você por WhatsApp, para você compartilhar, em troca eu vou botar a sua gasolina. Acontece isso? Acontece. Você vai votar num cara desse? Ele já está começando errado, isso é ilegal, ele não pode fazer isso. Ele não pode chegar, como a gente já teve casos de denúncia no Ministério Público, o cara que chega com uma Kombi cheia de legume dentro de uma favela, distribuindo e oferecendo santinho junto. Nada disso pode, você não pode ter distribuição de brinde. Então você para pensar, se o cara na campanha já está desrespeitando a lei, como é que vai ser esse cara quando ele for eleito? Ele vai respeitar alguma coisa? Ele vai ter cuidado com a lei? Ele vai ter cuidado com o dinheiro público? Não vai, gente. Então, são sinais que a gente precisa observar, sabe? Candidato a prefeito. Gente, a gente vai começar... Hoje mesmo já tem um debate. Os candidatos estão dando entrevistas, todos os planos de governo estão na plataforma de divulgação do TSE, então você pode procurar na sua cidade, todos os candidatos a prefeito têm que divulgar seus planos de governo, está na plataforma do TSE. Se o cara apresenta uma plataforma de governo totalmente sem pé nem cabeça, é um fator de corte, por exemplo. Se o cara não sabe o que ele vai fazer enquanto prefeito, se o cara não entende de orçamento, se o cara não tem uma proposta viável, se o cara não sabe gerenciar, administrar, a gente aqui está falando para um público basicamente de gestores, né? Este é o critério. O prefeito é um gestor, ele é o síndico da cidade. Então, as propostas que têm que ser apresentadas, o perfil que tem que ser escolhido, é o perfil de um gestor. É o perfil. Mas eu tenho uma questão de ideologia partidária XYZ. Beleza, mas tenta casar uma coisa com a outra. Porque a gente tem um histórico aí também de políticos que se apresentaram como gestores e que, por ideologia, foram eleitos para depois a gestão ser um desastre. E aí quem paga é a sociedade. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, de enxergar para que serve cada um. O prefeito é um gestor, então eu preciso buscar alguém com esse perfil, que demonstre através do seu plano de governo que sabe o que está fazendo, através de suas alianças, através do seu histórico progresso, se é alguém que já teve carreira ou política ou administrativa em alguma coisa. Quer dizer, a gente tem que criar os nossos filtros, mas esses são muito básicos e genéricos, porque é um fato, o cara vai ter que sentar lá para administrar a cidade. Se ele não souber administrar, pagamos todos. Pagamos todos nós, exatamente. Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui no ADM Live. Tenho certeza que foi muito produtivo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite. Bons votos para todo mundo, que todo mundo tenha consciência na hora de escolher o seu representante no mês que vem. Obrigada. E vocês que acompanharam a gente até aqui, na próxima quinta-feira, mesmo horário, 10 horas da manhã, um novo ADM Live. Vamos continuar falando sobre eleições, sobre o papel dos gestores, como a Fernanda estava falando aqui, nas eleições municipais. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.